Agora aparece. Ok, está gravando então. Bom dia a todos e todas. Hoje a gente vai estar recebendo aqui o Edenilson Paraná. Ele é professor da Universidade Federal do Ceará, também participa, acho que, da pós-graduação da UNB, certo? Da UFC e também da UNB. E é uma referência importante aí no debate sobre Bitcoin, criptomoedas em geral, né? Então, prazer receber aqui, Edenilson. Obrigado aí pela disponibilidade, tá? E, enfim, você fica bem à vontade aí para fazer a sua apresentação. Aqui a gente não tem muita formalidade, se quiser falar entre meia hora, 40 minutos, mais ou menos, a seu critério, tá legal? E aí, se puder ser assim, ao final da sua apresentação, a gente faz as perguntas, comentários, etc. Tudo bem? Maravilha, vamos lá. Gente, bom dia a todos e a todas, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma felicidade poder estar fazendo essa discussão com vocês aqui no FIND, aqui na UF. Né? Espero que a gente tenha em breve outras oportunidades também de discutir presencialmente no futuro próximo, mas de qualquer modo é um prazer estar com vocês também online, virtual. Então, gente, eu tenho bastante coisa para falar sobre cripto, assim, por diferentes entradas, né? A gente poderia falar sobre a dimensão, os fundamentos, digamos assim, né? Ao mesmo tempo econômico e políticos, né? Porque eu sei que vocês compartilham dessa nossa visão de não separação entre economia e política para entender fenômenos complexos, né? Como o mercado, as trocas econômicas, a produção, o consumo e a circulação na economia capitalista. Então, o Bitcoin, ele é as criptomoedas em geral, e o Bitcoin em particular, é um tipo de objeto que revela com muita clareza e de um modo muito intrigante, muito interessante, esse entrecruzamento entre economia e política, né? Razão pela qual eu sempre tenho tentado debater as criptomoedas em geral e o Bitcoin em particular a partir desse encontro, né? E é por isso que eu tenho sido chamado para discutir tanto as dimensões político-ideológicas, caso se queira, os fundamentos filosóficos, os pressupostos de filosofia política, digamos assim, que tem por trás das criptomoedas, e esse é um universo à parte interessantíssimo, né, e muito rico, muito vasto, que tem muito a ver com a conjuntura, com tudo que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo. Isso seria um capítulo à parte, levaria a gente para uma outra direção. Tem a economia política, digamos assim, mais estrito senso das criptomoedas, né? Ah, é dinheiro, não é dinheiro, por quê? Se não é, o quê? Mercadoria, é ativo, né? Que negócio é esse, né? E tem as tecnicalidades também, né? Tem uma história sociotécnica, um desenvolvimento sociotécnico, e eu particularmente acho que não é possível bem compreender o que está acontecendo no mundo das criptomoedas sem olhar para todas essas dimensões, né? De maneira muito cuidadosa, de maneira muito rigorosa. E eu acho que o que tem sido feito até aqui, talvez a razão pela qual esse trabalho, que na minha modesta avaliação não traz nenhuma grande contribuição, a não ser tentar circunscrever, explicar, demonstrar o que está acontecendo com as criptomoedas, né? O que o trabalho fez foi tentar juntar essas dimensões para ter uma visão mais abrangente, né? Mais sistêmica, mais conectada do que são, afinal de contas, as criptomoedas, né? Então, são algumas entradas. E uma terceira, né? Talvez, entrada ok, a gente vai falar Bitcoin não é dinheiro, por que não é dinheiro, que história é essa? Surge como uma pretensão, né, de existência como dinheiro. O que é, então, afinal de contas, o Bitcoin, né? Então, são muitos pontos de entrada, é difícil dar conta de todos num espaço de tempo como esse, né? Tem vários elementos complexos, de novo, tem elementos técnicos que eu acho que é fundamental explicar, não tem como a gente falar do que é criptomoeda, sem falar por que cripto, por que se pretende moeda, o que é blockchain, que tecnologias são essas, né? Como é que essas tecnologias são, ao mesmo tempo, mecanismos propriamente técnicos, né? Que juntam fins a meios para a obtenção de determinado objetivo, ou seja, uma definição bastante instrumental do que é uma técnica, mas uma técnica no sentido forte, né? No sentido social também, né? Numa projeção de futuro, numa organização de processos à luz de certos pressupostos, né? Uma série de coisas que a gente não tende a pensar muito no mundo da tecnologia. Então, as criptomoedas, quando foram endereçadas, foram sempre endereçadas bem ao gosto da economia política do conhecimento que a gente tem,
né, de maneira separada, né, de maneira fatiada. Então, tem lá os tecnólogos discutindo os mecanismos intrincados das blockchains, como é que elas funcionam, os códigos, os algoritmos, o white paper do Satoshi Nakamoto, toda essa história. Alguns economistas se aventuraram, mas aí particularmente a ortodoxia, né, os anarcocapitalistas, a economia austríaca entrou lá numa história de querer fazer uma economia, digamos assim, forte dessa história. Depois a heterodoxia começou, né, quando a coisa foi ganhando mais projeção, sobretudo a partir de 2017, 2018, a heterodoxia entrou na conversa um pouco, mas ainda assim, né, de uma maneira muito limitada. E você tem o pessoal discutindo a ideologia e a política do Bitcoin sem também fazer essas outras duas coisas, né? Bem, dito isso tudo, dizer, né, que, enfim, feito esse panorama, né, esse mapa do que está em jogo nessa discussão, né, e um mapa, de novo, que, ao meu ver, revela, e aqui eu tentando fazer, às vezes, de defender de novo esse objeto, não acho que é o caso, mas muito rapidamente, eu acho que o Bitcoin, vocês vão ver, ele é um ponto, as criptomoedas, é um ponto de entrada muito interessante para outra coisa que eu tentei fazer nesse trabalho, né, o livro, estou falando do meu livro, né, do Bitcoin, a Utopia Tecnocrática do Dinheiro Político, que foi a minha pesquisa principal nessa questão, publiquei outros artigos, materiais sobre isso, mas o grosso do que eu pesquisei e pesquiso está ali nesse livro, que está agora saindo, inclusive, numa reimpressão pela Autonomia Literária, foi publicado em 2020, agora está saindo uma nova edição em 2022. Nesse livro, então, eu faço essas coisas, né? E aí estava dizendo para vocês que eu acho que o Bitcoin é um ponto de entrada muito interessante, porque eu fui estudar esse negócio, né? Fazendo esse prelúdio para entrar nos meandros técnicos, eu falo, meu Deus, que chatice isso. Mas essa chatice tem uma razão de ser, e é isso que eu estou tentando apontar aqui, né? O Bitcoin, seja nesses aspectos políticos, seja nesses aspectos ideológicos, seja nessas dimensões técnicas, seja na sua economia política, ao meu ver, são reveladores, é um contrafactual que existe, se move no mundo, por assim dizer, que mostra de maneira muito intrigante, várias das contradições que marcam de maneira estrutural o capitalismo contemporâneo, né? Quando a gente fala de digitalização, de plataformização, de financiarização, de autonomia relativa das finanças em relação à produção, como é que essas coisas se interconectam, dos desenvolvimentos complexos que interrelacionam finanças e tecnologia, né, para o capitalismo lidar com suas crises de reprodução. Eu acho que as criptomoedas, em grande medida, são uma materialização, uma existência meio freak, meio monstruosa, e ao mesmo tempo muito intrigante, interessante, da materialização dessas contradições num determinado objeto, né? Ao mesmo tempo de conhecimento e ao mesmo tempo real. Então, vamos lá. E é por isso que eu tenho, que quando vocês me chamaram, eu fiquei pensando assim, falei, poxa, legal seria a gente fazer uma conversa. Tenho cada vez mais adotado esse modelo, assim, porque às vezes eu vou trazer algo para vocês que é muito trivial, né? Porque como estão muitas dimensões, uma dimensão para uma, dependendo do espaço, é uma dimensão que faz menos sentido, que é menos trivial, mais trivial, né? Então, o legal é a gente tentar partir para uma conversa em que vocês vão trazendo as questões e por meio dessas questões eu vou reagindo com cada um desses elementos, a gente vai tentar desdobrar e aprofundar e levar em outras direções. Mas então vou fazer um beabá, assim, tentando cobrir rapidamente algumas dessas coisas. Primeira coisa, né? O que é uma criptomoeda? Vamos lá. Porque cripto, porque moeda, né? Cripto, porque é baseado numa tecnologia de encriptação das informações nesse espaço de troca, né? Ou seja, quem transaciona nesse espaço não tem a sua identidade individual, seu CPF reconhecido como tal. Então, você transaciona dentro desse espaço de troca, né? Desse pretenso meio de troca. Vamos pensar que a ortodoxia tem uma relação forte com a função meio de troca na definição do que é dinheiro, né? Então, a grande importância que dá para essa função. Então, você tem um espaço que você tenta construir uma moeda fundamentalmente como meio de troca, entendida essa aqui como abstração fundamental da moeda na ortodoxia, né? O dinheiro, de novo, vocês sabem bem, não preciso fazer esse beabá aqui, ele é neutro, ele é exógeno, ele é uma coisa, uma mercadoria como qualquer outra, que é uma mercadoria especial na medida em que porta características especiais, né? Portabilidade, divisibilidade, duração, durabilidade, etc. E no universo da troca das mercadorias se faz, né, por meio dessas características especiais, uma mercadoria
que facilita as trocas, né? Então, um véu, um lubrificante, um facilitador das trocas, essa é a abstração fundamental de dinheiro que está por trás das criptomoedas e do Bitcoin. A gente já sabe, vocês sabem muito bem de onde ela vem, essa abstração, né? A gente pode explorar isso depois, se for de interesse. O fato, então, um meio de troca se faz num espaço totalmente virtual, digital, com auxílio da criptografia, né? Isso definitivamente é necessário, mas não é suficiente para explicar o que é as criptomoedas, né? Então, eu vou continuar apresentando mais camadas de definição para que a gente possa chegar, então, no suficiente. A criptografia, então, é uma tecnologia de anonimização que, por meio de combinações alfanuméricas, possibilita a transação informacional se dá sem que a identidade daqueles que transacionam essas informações seja né, conhecida. Então, você tem lá, você não transaciona com o seu CPF, você não transaciona com o seu nome, você não transaciona com nada que te identifique, né, no mundo real. Você transaciona com uma carteira, que é uma combinação alfanumérica, né, que é validada dentro da rede, por meio da qual você pode participar como um nó da rede, como uma máquina, como uma entidade alfanumérica, né? E as informações também que são transacionadas dentro desse espaço também são criptografadas. Elas não se conhecem em si mesmas, se conhecem como códigos criptografados, né, que são depois, com a chave devida, acessados. Né? Então, só você tem a chave, portanto, só você conhece a sua identidade. Tanto é que em muitos casos as pessoas pedem a chave da carteira e perdem todos os bitcoins para sempre, que nunca mais podem acessar aquele negócio. Acabou, tchau. Tem vários casos engraçadíssimos, né? As pessoas ficam desesperadas, porque o Bitcoin começou a valer horrores, aí o cara tinha o valor suficiente para comprar uma casa, mas ele não tinha mais a chave criptográfica. Tchau, perdeu. Gente que o HD, acho que a chave fica no HD físico, né? Gente que perdeu o HD do computador, e aí o Bitcoin explodiu de preço, os caras tinham jogado o HD fora, foram no lixo atrás do HD, umas histórias muito malucas. Mas o fato é que, então, só você tem essa chave criptográfica. A rigor, essa tecnologia não é de anonimização completa, né? Isso é uma tecnicalidade que não interessa muito para a gente, mas cumpre apontar. Ela é de pseudo-anonimização ou quase anonimização, na medida em que você pode, com certas técnicas, fazer correlações que te possibilitam encontrar mais ou menos de onde estão vindo essas transações e quem estão fazendo. Mas isso é um outro detalhe. Para todos os efeitos, é como se fosse praticamente totalmente anônimo, e é uma tecnologia muito segura, né? Muito robusta, que você precisa de uma capacidade computacional absurda para quebrar um código criptográfico desses, né? E aí começa um pouco da inventividade da coisa. Então, é uma tecnologia cripto, né? Vem daí, né? O cipher, a criptografia, como base funcional técnica da construção de um meio de troca totalmente digital, virtual, online. Essa é uma tentativa, gente, que está sendo produzida desde a década de 80, na comunidade que se chama, né, do cypherpunks, né, o pessoal da criptografia, o criptoanarquismo, né, um movimento vinculado à contracultura, ao Vale do Silício, fundamentalmente, a costa oeste americana, de geeks, programadores, engenheiros, pessoal da universidade, mas que num caldo bastante típico, um caldo cultural bastante típico dos Estados Unidos, né, mescla um individualismo radical, né, um antiestatismo muito forte, um determinismo tecnológico, né, um ufanismo tecnológico agressivo, em que, na verdade, todos os problemas sociais podem e devem ser resolvidos por soluções técnicas, né, o que alguns, como o Morozov, chamam recentemente de solucionismo tecnológico, né, todo e qualquer problema social, político, ambiental, econômico, eu resolvo por algum tipo de engenhosidade técnica brilhante, né? Então, eu discuto longamente as referências intelectuais dessa história, não vou entrar em detalhe, mas isso está em jogo, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é de que, e aí junta isso com uma noção, com o monetarismo friedmaniano, com a ideia do dinheiro sem Estado do Hayek, né, com as leituras sobre a moeda do Mises, para pensar. Claro que isso não está ali no white paper do Bitcoin, né, mas tem outras ideias econômicas implícitas, que na verdade se tornam bastante explícitas na construção do código no white paper do Bitcoin. Está dizendo o seguinte: nosso objetivo é criar um dinheiro, uma forma de dinheiro digital, né, porque precisa ser no mundo da internet, que vai facilitar as trocas, vai anonimizar as trocas, vai aumentar a eficiência. Mas aqui tem uma coisa muito importante, uma coisa central.
que retire qualquer tipo de intermediário da jogada, né? E, particularmente, o pior dos intermediários, o mais aterrorizante, pavoroso e tirânico deles, que é o Estado, né? Então, a gente precisa se livrar do par, bancos e Estado na intermediação das trocas monetárias, né, e das transações financeiras, etc., né? Então, esse é o objetivo fundamental, e é um objetivo que vem sendo tentado por meio da criptografia, né, que é um movimento de aplicação da criptografia em várias dimensões da interação digital há um bom tempo, né? E a ideia era levar a criptografia, que protege ativistas, militantes, hackers e etc., para o mundo do dinheiro, né? E com isso, qual que é a ideia, assim, né? A ideia de qual que é a imagem de Estado que aparece para esses idealizadores, né? O Estado é uma máfia, né? É uma máfia. Bem, teria que voltar lá no Locke, na filosofia política que tem por trás dessa história, né? Aí a relação inseparável entre propriedade e liberdade para essas figuras, né? Mas, grosso modo, o Estado aparece como um vilipendiador, da propriedade, né? E ao fazer isso, ele ataca a liberdade, né? Ataca a possibilidade de se autogovernar, de ser livre, né? Se você intervém no mundo da propriedade, você intervém no fundamento da liberdade, que é a possibilidade de prover sua própria existência por meio do seu trabalho e auferir, acumular os ganhos decorrentes disso, né? O Estado é uma organização que intervém no mundo da propriedade e faz isso porque é uma organização tirânica, que, ao depauperar a propriedade das pessoas, automaticamente ataca a sua liberdade para submetê-las, né? Para governá-las, para controlá-las, em prol dos interesses econômicos e políticos de uma classe, né, degenerada, de parasitas que se instalam nesse organismo que evoluiu historicamente da máfia, né? O que é a máfia, né? Um grupo de pessoas sem brilhantismo, sem inventividade, sem produtividade, sem engenhosidade, que não são capazes de trabalhar, de produzir, de poupar, e que, portanto, se organizam por meio da força para pilhar, para roubar, para matar e tomar dos outros. O Estado é essa imagem, né? O que o Estado consegue, então, ao longo da história, à luz dessa filosofia, dessa história, desse conto político, né? Ele consegue controlar a propriedade, controlar a definição jurídico-política, né, da propriedade, em última instância, por meio do imposto, por meio do regime jurídico legal e por meio do monopólio da força, né? Essa evolução desse Estado que evolui a partir da máfia constrói um regime jurídico-político que produz o monopólio da violência física num determinado território, a definição weberiana, né, de Estado. E eles assumem essa definição de uma maneira muito pouco nuançada, né? O Estado não tem nenhuma contradição, não tem nenhuma disputa entre as classes, não tem nenhuma porosidade. O Estado é só um mecanismo realmente de controle, dominação e utilização do monopólio da violência num determinado território. Evolui, né, do monopólio da violência a sofisticação do monopólio de emitir, definir e gerar leis que são legítimas num determinado espaço, que são garantidas pela força. Monopólio jurídico e político que se encontra com o monopólio da violência e da coerção econômica num determinado espaço econômico, né? E aí fronteiras, aduanas, estruturas tributárias e cortes, né? Isso tudo é o que o mundo criptoanarquista odeia, né? Que os cypherpunks odeiam. Então, eles estão se valendo da criptografia para questionar todo esse aparato. Então, se você está protegido pela criptografia e está protegido a sua identidade no que você faz dentro da rede, você não é alcançado pelo monopólio da violência do Estado, né? Porque você está protegido nos circuitos virtuais da rede, você não é alcançado pelas cortes, você não é alcançado pelos exércitos e você não é alcançado pela coerção econômica. Ninguém pode dilapidar sua riqueza. Que é o passo que eles sentiam que faltava no mundo da internet, né? Quer dizer, a gente já consegue transitar livremente no nosso paraíso criptoanarquista digital, mas a gente não consegue ter acesso à riqueza e controlar o nosso próprio acesso à riqueza. Por quê? Porque, no final das contas, o Wikileaks lá, né, por exemplo, mostrou muito claramente, se o Estado, o poder bélico, militar, jurídico-político, vem e corta o acesso, bem, você está alijado, né,
do espaço econômico, você não pode usar os seus recursos, o Estado vai lá e bloqueia a sua conta bancária, por mais digital que ela seja, o PayPal, o Master, Visa, estão na mão ainda, estão nessa relação espúria de bancos, instituições financeiras e Estado. Então, o grande objetivo é finalmente levar para o mundo do dinheiro esse questionamento da existência da ilegítima depauperadora da riqueza, da propriedade, portanto, da liberdade, que faz o Estado. Né? Com isso, eu consigo sumarizar em grande medida assim, o que tem de ideologia na história, né? Um individualismo radical, uma ideologia ultra competitiva, uma equalização do social ao mercantil, né? O mercado é, por excelência, a definição do que é a sociedade e, portanto, a definição do que é a economia, a definição do indivíduo, né? Como maximizador, o indivíduo solipsista, autônomo, autodeterminado, né? Quer dizer, todo esse pacote, de uma maneira muito radicalizada, está aí presente. E esse negócio surge não por acaso, na virada de 2008 para 2009, né? O white paper, né, sai no final de 2008 e o Bitcoin é implementado no primeiro dia de 2009. No código inicial da implementação do Bitcoin tem uma notícia, né, justamente relacionada à crise e ao papel dos estados em resgatando os bancos no pacote de milhões de dólares, né? Como que que é a transação zero, né, do Bitcoin, ela vem junto, anexada a essa notícia para deixar na posteridade qual que é o objetivo fundamental do Bitcoin. Né? Então, tem uma relação, né, com uma certa... com o espírito do tempo, né? É muito forte, né? A ideia de você proteger as comunicações individuais, o crescimento do monopólio informacional das Big Techs, a crise de 2008 e a revelação, né, com toda aquela história do Occupy Wall Street, a mobilização das acampadas, das praças públicas, né, das mobilizações autônomas que questionam fortemente a institucionalidade econômica, a institucionalidade política, e o Bitcoin nasce, então, com uma retórica muito ancorada nesses valores, evidentemente, isso gera muitas confusões, porque as pessoas muitas vezes não sabem disso, mas supostamente o dinheiro do povo, pelo povo e para o povo, né? Assim, o dinheiro autônomo, por assim dizer, essa é a miragem, né, que aparece. Como é que isso se expressa, então, tecnicamente? Se expressa tecnicamente numa coisa muito inventiva, numa coisa muito engenhosa, né? E aí que tem um lance, né? Sai o white paper do Satoshi Nakamoto. A única coisa que que Satoshi Nakamoto é uma entidade, não sabe se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa, o que é, né? Ninguém conhece a identidade. Esse paper sai descrevendo o mecanismo técnico de funcionamento de uma moeda totalmente digital, criptográfica e tal. Qual que é a ideia ali? A ideia, o que faltava tecnicamente para conseguir isso, né? Qual que é, na visão deles, né, o papel das instituições intermediadoras? Garantir a integridade das trocas, né? Então, impedir o problema do duplo gasto, né? Então, se você tem um dinheiro totalmente digital, né, que não é um dinheiro mercadoria, que não é um dinheiro físico, né? Como é que você impede que a pessoa simplesmente vai lá e cria pelo computador infinitamente esse dinheiro, fraude às trocas, o registro de trocas, etc. Né? Então, você precisa de uma tecnologia robusta, ao mesmo tempo que ninguém controla, né? Porque se você instaura um poder paralelo central para controlar, você cai no mesmo problema, né? Que é criar um novo proto-estado ali, de um grupo de pessoas que controla a emissão e pronto. Né? Então, você quer criar um espaço que não tem tributação, que não há nenhuma possibilidade do Estado intervir, nem o Estado, nem a sociedade, nem a comunidade, nem ninguém, caso você queira, né? Nenhuma entidade política, por assim dizer, possa intervir no conflito distributivo, né? De nenhuma maneira, né? É único e tão somente um mecanismo de regulação, controle e organização é o mercado, né? E mais nada. E uma alta regulação descentralizada por meio do mercado. Como é que você produz isso tecnologicamente, né? Está tentando desde a década de 80 sem muito sucesso, né? Porque daí o sistema fica vulnerável, daí o pessoal consegue atacar, pois o Bitcoin, pela primeira vez, consegue fazer isso. Então, essa é a grande novidade. Eles conseguem criar uma tecnologia que, de fato, impede o problema, né, da fraude no livro de trocas, né, no registro de trocas, na cadeia das trocas, né, que de maneira interconectada, numa linha do tempo que marca a integridade das trocas, no livro Razão, né?
que você não consegue alterar ele em nenhum ponto, né? Você não consegue mudar o passado, você não consegue mudar as histórias da troca, elas estão feitas, e você não consegue também, evidentemente, corromper ali o ambiente da troca. Você faz isso como, né? Você faz isso por meio de uma tecnologia chamada blockchain. E essa é a grande inovação técnica da história, a combinação, né, de uma tecnologia, de um tipo de troca descentralizado, peer-to-peer, para a par, né, que você emula fundamentalmente a comutação de pacotes, a troca de informações e arquivos típica da internet, né? Vamos lembrar lá rapidamente, quando você baixa um filme, você baixa um vídeo, você não está baixando o vídeo, o filme, né? Você baixa um código que escreve o filme na tua máquina, e aí você participa de uma rede global de computadores em que, por você ser um participante, né, verificado dentro dessa rede, você ter as condições para isso, uma conexão, um programa, etc. Você se conecta numa rede totalmente descentralizada e baixa o arquivo do livro, baixa o arquivo da música ou do filme, não de um servidor central, né? Você baixa das máquinas de todo mundo que está conectado na rede e que tem o mesmo código do filme que você. Então, você vai recebendo um pedacinho lá, quando você faz um torrent, é isso, né? Você vai recebendo um pedacinho de cada lugar da rede de todas as pessoas que estão conectadas. É por isso que quando você está com o torrent, você deixou o seu arquivo lá, ele também fica, ele não fica fazendo só download, né? Ele fica também mandando o upload, né? Então, é isso que você fica fazendo. Então, a ideia do Bitcoin é parecida, né? Você vai ter uma troca de informações peer-to-peer, uma rede totalmente descentralizada, que do ponto de vista técnico também é uma rede mais robusta e mais sólida, mais difícil de atacar. Toda vez que você tenta atacar a rede, como você não tem um servidor central, a rede é automaticamente atualizada com base nas cópias das informações que existem nas milhões, milhares, centenas, dezenas, bilhões de máquinas que estão lá dentro, né? Então, para você atacar, é muito difícil. Você tem que ter um poder computacional equivalente ao poder de toda a rede, né? Ou, na verdade, de 50% mais um da rede, que é um pouco que define o algoritmo de base do Bitcoin, né? Então, veja que você cria, ao mesmo tempo, uma tecnologia descentralizada, participativa no sentido de que todo mundo que está na rede participa dela, na troca das informações, né? Pública e auditável, né? O que é o público e o auditável dessa história? O que é a blockchain? Gente, blockchain é um livro de informação de troca, com histórico de todas as trocas que foram realizadas dentro daquele espaço de troca num determinado período do tempo. No caso, desde a primeira transação que ocorreu com a blockchain lá em 2009, né? E o 1º de janeiro de 2009. E elas vão se amontoando. Vamos pensar, sei lá, essa é a metáfora que eu tenho utilizado. Pensa você, sei lá, uma planilha de Excel, né? Essa planilha de Excel vai, a cada 10 minutos, não é fortuito, o caso do Bitcoin é esse, cada 10 minutos vai entrando uma nova linha, tem infindáveis colunas, infindáveis linhas, a cada 10 minutos entra lá uma nova linha com todas as transações que ocorreram dentro daquele espaço, naquele período de tempo de 10 minutos. E aí você vai amontoando, vai tornando essa planilha cada vez maior, né? Só que essa planilha ela não é uma planilha qualquer, ela é como se fosse uma planilha dessas do Google Planilhas. Todo mundo pode inserir informações na planilha, pode ver a planilha se atualizando em tempo real, pode acompanhar o que está acontecendo, pode olhar todas as colunas e todas as linhas e ver o que aconteceu no último período, né? Só que as pessoas não conseguem alterar, porque todo mundo tem uma cópia dessa planilha, todas as pessoas que participam da rede têm uma cópia dessa planilha, e quando você tenta corromper a planilha, né, com essas informações, automaticamente ela é atualizada com a cópia verídica, que é a cópia validada por 50% mais um da rede, pela maioria das pessoas que estão na rede, tá certo? Acontece e aí, de novo, essas informações são criptográficas, são criptografadas, a identidade de quem trocou, a identidade, seja, né, daqueles que trocaram no passado, seja de você que está trocando no presente, e essas informações vão sendo compensadas de maneira, de novo, pública, aberta, auditável e colaborativa desse espaço de troca que é essa rede, sem precisar de nenhuma contraparte, né? De nenhuma terceira parte compensadora que faz o registro dessas transações, que garante a integridade das transações, que faz a custódia dessas transações, como ocorre com as instituições, né, monetário-financeiras e etc. no sistema corrente, né? E aí você se livra, então, tecnicamente falando, você desintermedia, né,
a necessidade de você manter esses registros e garantir a validade e a verificabilidade dessas trocas, porque isso é feito por todo mundo. A questão é, então, como que essas informações são inseridas, por meio de qual mecanismo, e a que taxa, como é que funciona esse negócio. Veja que isso tudo que eu estou falando para vocês, de novo, tem um conjunto de ideias de teoria monetária, teoria econômica, teoria política, que está por trás desse mecanismo técnico, né? Eu estou explicando coisas muito técnicas, mas que são mecanismos técnicos que estão aplicando ideias que a gente já conhece, digamos assim. Né? Então, entender essas ideias é importante e ver como é que esses mecanismos técnicos aplicam também é importante, para a gente poder fazer uma análise, né, crítica e complexa dessas coisas. Bem, como é que então e aí vem um pulo do gato, talvez, né? Como é que essas informações são inseridas? Por que você vai ficar ali dando o seu computador para processar a informação numa comunidade, na rede, a troco do quê? Né? Isso gasta energia, isso gasta sua máquina, isso gasta tempo, seu computador vai ficar lento. Para que você vai ficar fazendo isso? Porque você gosta da rede? Alguém poderia dizer, porque é uma relação colaborativa, todo mundo participa. Bem, essa não é a filosofia política que tem por trás dos bitcoiners, né? É uma filosofia política da competição, da maximização do ganho pela competição no mercado, da propriedade individual, do vencedor leva tudo. Essa é a lógica que tem por trás. Se essa é a lógica radicalmente aquisitiva, individualista e proprietária, por que as pessoas vão ficar ali, né? Aí vem toda uma coisa de teoria dos jogos, tá? Os incentivos. Bem, a coisa é muito simples, vamos garantir um incentivo econômico, incentivo, nesse caso, pecuniário, para que a pessoa, de fato, dê o seu poder de máquina em prol da comunidade para compensar todas essas transações. Né? Que incentivo é esse? Né? O incentivo é esse, é a maior unidade de Bitcoin. Né? E está explicado, então, o mecanismo de emissão, né? De criação de novas unidades de criptomoeda. Estou falando do Bitcoin, gente, porque é a primeira, a mais importante, a com maior valor de mercado, a que dá base para todas as outras, mas, evidentemente, hoje a gente tem mais de 20 mil criptomoedas, são variações desse conceito, que não são exatamente assim mais. Já variou, já mudou, teve atualizações, mas para todos os efeitos é isso, esse ainda é a definição dominante, o conceito dominante. Então, você dá o seu poder de máquina, em troca você recebe um incentivo, né? E esse incentivo é, ao mesmo tempo, um mecanismo de emissão, de inserção de novas unidades de moeda no sistema de troca. O doido dessa história é que essa inserção está limitada a 21 milhões de unidades de Bitcoin a serem emitidas até 2140. O algoritmo de base define isso. O que isso significa? Tem um cap, né? Tem um limite de emissão. Né? Olha aí de novo, né? Uma certa ideia de moeda que está por trás disso, né? A gente já vai voltar a falar um pouco mais disso. Eu já estou em 15, 20 minutos, né, gente, de fala, não é isso? 30 minutos. Eu não vou esgotar, porque, bem, né? Eu vou tentar só fechar esse panorama e a gente vai para a conversa. Fica à vontade. Gente, está muito básico, está muito trivial o que eu estou fazendo, assim, fazendo o beabá da coisa. Não, tá ok. Porque senão eu vou pular esse espaço, não é? Mas... Não, tranquilo, porque qualquer coisa na hora das perguntas também a gente vai... Tá, então beleza, vamos lá. Você emite, então, a unidade de moeda desse jeito. Esse é o mecanismo, então, de mineração. Né? Aí está o nome, mineração de criptomoedas. E aí vem toda uma linguagem metalista, né? Fisicalista. Porque se o dinheiro é coisa, né? Produto do trabalho, que se faz e se troca no mercado, do âmbito pura e tão somente das trocas, uma mercadoria especial, né? Uma mercadoria em si, como qualquer, nesse caso, não é tão especial, uma mercadoria como qualquer outra, né? Já que a abstração é a troca de mercadoria por mercadorias, e o dinheiro é só um facilitador da troca de mercadorias por mercadorias. O dinheiro não é desejado em si mesmo, né? Aí tem uma definição bastante pobre de dinheiro, né? Dinheiro não materializa poder social, dinheiro não é abstração social da riqueza, o dinheiro não é um monte de coisa que a gente sabe que o dinheiro é, né? E que torna ele algo totalmente diferente e especial das demais mercadorias, né? Em suma, materializa poder social, é relação social, é perpassado por confiança e violência, em suma, uma série de coisas.
que depois a gente pode entrar. Então, você minera uma nova unidade de criptomoeda por meio do seu trabalho de cavar, aspas, digitalmente, por meio do seu poder computacional de processamento daquelas informações na rede, uma nova unidade que daí sai daquele quantum das 21 milhões de unidades a serem mineradas até 2140, numa ordem decrescente de número e crescente em dificuldade. O algoritmo está programado para que seja cada vez mais difícil minerar essas criptomoedas conforme elas são mineradas. Então, quanto mais moedas mineradas, mais difícil é minerá-las. Numa taxa decrescente, elas vão sendo mineradas, então. Isso exige, evidentemente, aí é um primeiro problema, uma quantidade de energia descomunal. Imaginem vocês, né, de processamento de máquina, cada vez maior. Né? O que faz com que o sistema do Bitcoin seja extremamente ineficiente do ponto de vista energético. Porque ele é feito para tornar cada vez mais difícil, para gastar cada vez mais energia e cada vez mais processamento de máquina, para garantir a estrutura de incentivos interna e toda a lógica de funcionamento do sistema. Né? O Bitcoin usa hoje, né, por ano, o equivalente a toda a energia utilizada em países importantes, como a Irlanda, Argentina, Nigéria. Sozinho. Só o sistema do Bitcoin. Do Bitcoin, não estou falando de todas as criptomoedas. Para minerar um Bitcoin, hoje, é necessário o equivalente a mais do que a energia consumida por uma família inteira nos Estados Unidos durante um mês. Né? Eu não estou falando dos Estados Unidos. Tá? Então, é um consumo energético absurdo no contexto já, né, de crise energética em vários lugares do mundo, de aquecimento global e crise ambiental, com a pegada de carbono enorme, né? Quer dizer, isso tudo são problemas que estão aí. Por quê? Porque essa dificuldade é feita como, né, gente? Ela é feita por meio, de novo, de equações, mecanismos criptográficos que vão tornando isso cada vez mais difícil. Então, ao mesmo tempo que você tem que compensar todas as transações de um determinado bloco, aí porque blockchain, né, correio de blocos, é um bloco de transações, você tem que processá-lo. Né? Você tem que processar mais rápido e na frente de todos os outros que estão competindo com você para tentar processar aquele bloco. Né? E aí você processa o bloco e é remunerado, então. E aí é o modelo winner takes all. Né? O vencedor leva tudo. Não interessa quantas pessoas estão tentando, competindo ali, jogando o seu poder de máquina, o seu poder de processamento para operar aquilo. Não é uma operação colaborativa. É uma operação competitiva. O que significa que, se você jogou uma quantidade absurda de energia, mas só aquele primeiro que teve aquela máquina mais potente, num servidor dedicado a isso, tal, ele que levou, e os outros perderam. Né? Gastaram o seu poder de máquina ali, foi-se. Né? Então, é esse modelo. Então, um processamento altamente intensivo em energia, que, além de processar as transações do bloco, você tem uma série de dificuldades algorítmicas, criptográficas, de transação, de equações matemáticas para resolver. E aí, resolver por força bruta, como se chama, né? Você tem, na verdade, você não tem um mecanismo mais ou menos inventivo para fazer isso. Você simplesmente joga e fica na tentativa e erro milhões de vezes por segundo. Né? E é por isso que você usa muito poder computacional. Você fica rodando aquilo, tentando, até que uma hora que a máquina, compensa. Então, você basicamente tem que fazer isso mais rápido. Né? Basicamente, tem que usar o poder computacional. E aí, imagina, né? Você... a depreciação desses hardwares é absurda, né? A cada 2 anos tem que trocar a máquina inteira. Aquece, os caras têm que ter sistema de refrigeração, porque a máquina, tem máquina, dependendo da máquina que você usa, que ela pifa, né? Tentando fazer isso. Então, é assim que você minera, é assim que você troca, é assim que a blockchain funciona. Né? Então, a blockchain é esse livro, razão, público, aberto, auditável. Por isso, cadeia de blocos, blockchain, né? Uma corrente, uma cadeia interconectada, uma história que não pode ser alterada, né? Feita de maneira descentralizada. Isso, portanto, como funcionam, como são emitidas, como operam as criptomoedas fundamentalmente. Né? De novo, já fui falando aqui de um conjunto de ideologias políticas e econômicas que tem por trás, de uma ideia, né? Uma teoria monetária, uma ideia de dinheiro bastante problemática, equivocada e pobre que tem por trás disso, a materialização de uma utopia anarcocapitalista, né? Então, é por isso que, no final das contas, esse foi o título do meu livro, que eu tentei capturar um pouco o que a coisa é. Eu chamei o Bitcoin de uma utopia tecnocrática, da tentativa, né? De uma tentativa de um dinheiro totalmente apolítico, né?
É uma ideia de que o dinheiro... Veja, o Friedman, em 91, disse numa entrevista que o ideal seria que não houvesse... A gente sabe, né, que o Friedman defendia isso. Uma coisa muito engraçada, é o caso de um economista que defendia o fim do Banco Central, mas circulava o mundo inteiro dando consultorias para bancos centrais sobre como eles deveriam funcionar. Mas o fato é, o Banco Central não deveria existir, e o Friedman, em 91, já com a computação um pouco mais avançada, fala o seguinte, na verdade, a gente poderia substituir o Fed por um computador que vai fazer emissão monetária com base no crescimento populacional, a uma taxa definida. O Bitcoin é, na verdade, a materialização dessa ideia, né? Talvez de uma maneira ainda mais radical, se a gente pega a ideia lá do dinheiro sem Estado, lá do stateless money do Hayek, né? Cada agente privado pode emitir o seu dinheiro, e ele fala particularmente dos bancos, né? Para os criptoanarquistas, essa ideia é um pouco conservadora, né? Porque você pode se livrar, inclusive, dos bancos, né? Não precisa nem do Estado, nem dos bancos. Então, você combina fundamentalmente essas ideias. Aí o monetarismo friedmaniano, a ideia de que toda e qualquer emissão monetária é necessariamente inflacionária, a teoria quantitativa da moeda, quer dizer, todo esse pacote que vocês conhecem muito bem, que carece necessidade de eu gastar muito tempo discutindo. Então, uma combinação, né, de uma utopia, porque isso não pode ser, não será dinheiro, no sentido forte do termo, né? Dinheiro como equivalente geral, né? Como uma unidade ao mesmo tempo funcional e contraditória, socialmente aceita e universalizada das distintas funções do dinheiro, né? Unidade de conta, meio de troca, reserva de valor, caso para falar com os livros textos, né? Mas para ir além, a gente podia ir com dinheiro mundial, meio de tesouramento, para falar com Marx e outras definições, né, das funções do dinheiro, caso se queira, mas para todos os efeitos, o Bitcoin não pode cumprir todas as funções por conta da maneira como está construído. Isso é uma coisa também que eu discuto e debato, é uma alta volatilidade, como é de se esperar, como qualquer coisa que é regulada pura e tão somente pelo mercado, né? Não há regulamentação, não há supervisão, não há acompanhamento, não há possibilidade de se generalizar no mundo das trocas, né? Precisamente porque não há nenhum tipo de ancoragem social no sentido amplo, né? Aceitação, validação social no âmbito da produção, do consumo e das trocas, né? Se impede qualquer pretensão do Bitcoin de ser dinheiro, né? Não tem nenhuma ancoragem jurídico-política, nenhuma relação com o sistema de produção, né? De exploração do trabalho, do capital, da produção e do valor, tampouco nenhuma relação com um ente jurídico-político importante como o Estado, né, que participa do processo de validação social do dinheiro como equivalente geral, de uma maneira privilegiada, por meio, né, da política monetária, por meio do sistema tributário, quer dizer, uma série de coisas. Portanto, uma utopia tecnocrática, né, no sentido... utopia no sentido de não lugar, né, utopos mesmo, né, quer dizer, uma projeção ideológica, pura e tão somente, não a definição mais generosa de utopia que a gente gosta. Tecnocrática no sentido de que, por meio de uma definição neutra, exógena, puramente funcional e operacional do dinheiro, pensa ser capaz de resolver o problema das trocas, da economia, do conflito distributivo único, então somente por meio de uma solução técnica, né? Determinismo tecnológico, solucionismo tecnológico, uma visão radicalmente tecnocrática, né? Governo pela técnica e da técnica, que abstrai todo e qualquer conflito social, deliberação coletiva, discussão democrática, construção coletiva, né? Isso não é reconhecido, né? Qualquer conceito de liberdade positiva, como parte de uma integração a uma comunidade de valor, uma comunidade política, é absolutamente rechaçada. Portanto, utopia tecnocrática, né, do dinheiro que nega uma dimensão fundamental, né, da moeda, que é a sua existência política, né, jurídico-política, social, ou seja, o dinheiro como poder social, né? Algo que também é radicalmente ignorado. Bem, gente, eu acho que assim, já falei mais do que eu deveria, acho que eu cobri alguns dos elementos técnicos fundamentais, de passagem, né? Falei de algumas dimensões ideológicas, algumas questões de teoria monetária, mas também tudo muito, muito por alto. Acho que a gente pode continuar desdobrando, desenvolvendo e refletindo junto sobre isso aqui no debate agora. Obrigado pelo tempo e atenção de vocês para me ouvir.
Edenilson, muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Que eu pus o microfone agora? Legal. Edenilson, muito obrigado aí pela sua apresentação. Eu acho que, assim, realmente é difícil entender o Bitcoin sem passar principalmente pela questão da blockchain. E não adianta, tem que ir por questões técnicas, validação, minerador, nós. Eu demorei um tempo para começar a entender isso, mas não tem outro caminho, né? É assim mesmo, e acho que principalmente essa explicação de blockchain, usando a analogia com a planilha do Excel, tal, foi das mais claras assim que eu já ouvi. Tá?